amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Está havendo uma grande batalha entre o rei do Brasil, quero dizer, o ministro Alexandre de Moraes e a Espanha. Uma grande batalha que provavelmente quem vencerá será o soberano do Brasil. Não será. Veja bem, a Espanha é um país soberano. O judiciário da Espanha, a despeito do governo da Espanha ser administrado por um partido bastante duvidoso, um sujeito bastante duvidoso, dizem que esse partido foi montado, patrocinado, ainda com dinheiro do chavismo, agora não mais que acabou o dinheiro lá. Os petrodólares estão em crise. Mas, a despeito disso, as instituições espanholas, algumas ainda funcionam. O judiciário espanhol ainda funciona bastante bem. Meus amigos, o Alexandre de Moraes, vocês estão acompanhando. O doutor Ale de Moraes tem insistido bastante que a Espanha devolva, deporte, mande embora este homem terrível chamado Eustáquio, não é? É Oswaldo Eustáquio. Muito terrível esse homem. O doutor Moraes quer, porque quer que a Espanha mande o Eustáquio de volta, porque acha que o Eustáquio é um risco à nova veia, não é? Porque fala, não é isso? E também, assim como o doutor Kiss ainda quer muito, o doutor Moraes quer que os Estados Unidos, só que nunca vai ver, devolvam o Alan dos Santos também para o Brasil. Muito bem. A Espanha negou há algumas horas a devolução do Oswaldo Eustáquio. Pelos motivos que você já sabe, nós vamos recapitulados aqui. Disse que a devolução do Oswaldo, o Brasil está estranho e que a devolução do Eustáquio ao Brasil colocaria em risco a integridade do Oswaldo Eustáquio. E mais, o governo espanhol determinou que o nome do Oswaldo Eustáquio seja retirado da lista da Interpol. Salvo engano, ao tempo que gravo esse vídeo, a Interpol já deve ter cumprido a ordem. Vocês pensam que o doutor Alexandre de Moraes se deu por vencido? Não. Primeiro é o seguinte, alegando o princípio da reciprocidade, ele pensou, eureka! A Espanha está negando devolver este grande e perigosíssimo fascínora, este falador, o Oswaldo Eustáquio. Então, nesse momento, já que a Espanha negou um pedido meu, o meu STF vai negar a extradição de um desses rapazes que vendem pó, esse pó que vocês sabem, acho que é búlgaro, que a Espanha está querendo, um desses, da Afghan, né? A Espanha está querendo um desses. Então eu vou negar. Aí o Alexandre de Moraes, alegando o princípio da reciprocidade, ou seja, já que a Espanha negou o pedido de devolver um meu terrível, colocou esse da Afghan em prisão domiciliar aqui no Brasil. Estão acompanhando? Estão acompanhando? Não satisfeito ainda, o doutor Ale de Moraes convocou a embaixadora da Espanha no Brasil para ele, Moraes, tirar satisfação. Mas pera lá, ele não pode fazer isso. Ele é um juiz de uma corte, ainda que seja da Suprema Corte. Ele não pode convocar chefe da diplomacia espanhola para tirar conversa. Só quem pode fazê-lo é o executivo, é o presidente da República, o principal auxiliar do presidente da República no campo da diplomacia, que seria o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, etc, etc. Então quer dizer que o doutor Moraes, ele que alguns dizem que há pouco tempo, ele próprio revisou a nota que o Itamaraty emitiu criticando o Trump. Ele, o ministro do Supremo, que revisou a nota que o Itamaraty fez. Ei, Itamaraty. Ei, diplomacia brasileira. Ei, Rio Branco. Instituto Rio Branco. Quem já foi? Quem já foste? Quem já foste tu? Então ele está achando que ele é o chefe, então. Ele é o comandante em chefe da nação, total.
É o doutor Aleik insatisfeito, incomodado. Ele não tem atribuição legal para isso, mas ele está convocando embaixadora da Espanha. Isso não vai acabar mentalmente bem. Não vai acabar mentalmente bem. Está havendo nesse momento uma queda de braço entre o reino de Espanha e o reino do Xandão. Querem ver? Eu aposto no Xandão. Eu não tenho o menor... Eu, cabra macho. Vamos lá. Espanha aciona a Interpol para tirar da lista Eusáldio Eustáquio, alvo de Moraes, diz aqui o portal Metrópolis. Espanha busca evitar que Eusáldio Eustáquio seja alvo de novas ordens de prisão ou restrições internacionais. Ela percebeu alguma coisa. Ela percebeu alguma injustiça. Ela percebeu que ela tem que alertar o mundo que esse cidadão não fez essas coisas todas e não merece ser perseguido dessas coisas. Após frustrar, negar ao STF a extradição de Eusáldio Eustáquio, alvo de decisões do ministro de Moraes, a Justiça da Espanha acionou a Interpol, organização que coordena a cooperação policial entre países, para evitar que ordens de prisão ou extradição contra Eusáldio Eustáquio, o portal aqui bota militante bolsonarista, sejam emitidas com base na solicitação recusada. A Audiência Nacional da Espanha determinou o seguinte, aspas, estando esta decisão devidamente firmada, ou seja, a decisão que recusou o pedido de Moraes de extraditar Eusáldio Eustáquio, encaminhe-se cópia e a Subdireção-Geral da Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e ao serviço da Interpol para os efeitos procedentes. Notificada da decisão, a Interpol deve atualizar seus registros para excluir a solicitação de extradição e cancelar qualquer alerta internacional para a captura de Eustáquio. Além disso, a cooperação entre o Brasil e Espanha no referido caso é encerrada e as medidas cautelares impostas durante a tramitação do pedido de extradição são suspensas, aquelas que pesavam sobre Eusáldio. Moraes reage. Menino. A decisão da Justiça da Espanha foi oficialmente na segunda-feira, dia 14. Por decisão unânime, 3 juízes da Audiência Nacional Espanhola decidiram que a conduta de Eustáquio não configurou crime. Os magistrados avaliaram também que o retorno de Eusáldio Eustáquio representaria, aspas, risco elevado de que a situação de Eustáquio no processo penal do Brasil pode ser agravada por causa de suas opiniões políticas. Então reconhece que ele é um asilado político, reconhece que ele é um perseguido político, reconhece que Eusáldio Eustáquio, se voltasse ao Brasil, poderia ser um preso político, reconhece que, portanto, um Estado, no caso brasileiro, onde há possibilidade de alguém, de um nacional que retorne se tornar um preso político, esse Estado que admite presos políticos, segundo a Espanha, não eu, segundo a Espanha, esse Estado não é uma democracia plena. Como se diz por aí, eita, agora pegou fogo. Pegou fogo no parquinho do Xandinho, e agora? Como consertar? Na decisão, os juízes espanhóis concluíram que, aspas, a extradição há de ser declarada improcedente, disseram eles. Estamos negando, por ser uma conduta, ou seja, o fato que Xandão está investigando o Eustáquio, com evidente conexão e motivação política, uma vez que se realizaram dentro de uma série de ações coletivas de grupos partidários do senhor Bolsonaro, ex-presidente da República Federativa do Brasil, e de oposição ao atual presidente, tal. Essa decisão da Espanha é fogo. A Audiência Nacional Espanhola levou em consideração declarações de deputados federais brasileiros que afirmaram que Eustáquio foi vítima de maus tratos no Brasil. Entretanto, após a coluna aqui do portal Metrópole, revelar este teor desta decisão da Corte Espanhola, Moraes decidiu suspender o processo de extradição do cidadão búlgaro Vassili Georgiev Vassiliev, que foi solicitado pela Espanha.
A medida foi motivada pela recusa das autoridades espanholas em extraditar Eustáquio, contrariando, segundo Moraes, princípio da reciprocidade previsto no tratado firmado entre os dois países, ou seja, a Espanha, os juízes espanhóis consideraram que, da Audiência Nacional Espanhola, consideraram que, se Eustáquio voltasse, corria risco de... Aí então não autorizou a extradição de Oswaldo Eustáquio. Aí havia no STF, em tramitação, já bastante adiantada, a extradição. Mandaram embora um búlgaro que havia cometido o crime de Talga lá na Espanha e tal. Estava tramitando esta extradição desse rapaz, desse camarada búlgaro. Moraes falou: Espanha, eu já disse no início do vídeo, se você não mandar Eustáquio, eu não vou mandar também aqueles que já praticaram aí nos teus ares. E colocou o sujeito, Xandão botou em represália a Espanha, botou um Tafkan em prisão domiciliar no Brasil. Essa moda pega. Se essa moda pega, alguém diria de novo. Tudo bem, meus amigos. A coisa está escalando. Após a coluna revelar, o Ministério de Moraes suspendeu o processo de extradição do cidadão búlgaro Vassili Georgiev Vassiliev, que foi solicitada pela Espanha. A medida foi motivada pela recusa das autoridades espanholas em extraditar Oswaldo Eustáquio ao Brasil, contrariando, segundo Moraes, o princípio da reciprocidade previsto no tratado firmado entre os dois países. Que coisa, hein? Esse negócio está apertando. Que coisa. Um ex-embaixador brasileiro afirma que Moraes está exorbitando, saindo da caixinha, fazendo o que não deve, praticando poderes que não são seus. Bom, é um embaixador, um homem experiente, dizendo que Moraes está exorbitando ao interpelar a Espanha sobre extradição. Diplomata explica que o STF deveria ter acionado o Itamaraty e não a embaixada espanhola. Cuidado, Espanha, daqui a pouco o Moraes não vai deixar que vocês tenham representação diplomática no Brasil. O ex-embaixador Rubens Barbosa, um homem experiente, embaixador em Washington e tal, em entrevista ao Portal UOL, disse que o Supremo Tribunal Federal, por meio de Moraes, não deveria ter interpelado diretamente o embaixador da Espanha. Segundo Barbosa, essa ação não está em conformidade com as normas diplomáticas estabelecidas. É improvável que o embaixador responda diretamente ao STF. Meus amigos, que lambança, hein? Lambança. Essa é uma questão jurídica e não deve caminhar para a área diplomática. O fato de o Supremo ter interpelado o embaixador na Espanha não está dentro das regras. Dificilmente o embaixador espanhol responderá. Moraes interrompeu um processo de extradição de um traficante húngaro para a Espanha e pediu informações da embaixada com a alegação de que foi desrespeitado o princípio da reciprocidade nas relações internacionais. A Espanha se recusou a extraditar o jornalista brasileiro Oswaldo Eustáquio, porque os atos atribuídos a ele, ofensas ao STF, não são crimes no país europeu. A justiça espanhola justificou sua recusa com base em uma suposta motivação política do pedido brasileiro. Para o ex-embaixador Rubens Barbosa, o procedimento adequado de Moraes seria o STF solicitar ao ministro das Relações Exteriores, o Itamaraty, que comunicasse o pedido de explicações ao embaixador espanhol. Entretanto, Moraes não respeita, né? Ele faz as coisas do seu próprio modo. Ao seu próprio modo. Dê seu like, inscreva-se, deixa aí também aí o seu comentário bacana, ok? Além disso, compartilhe. Sempre confira a inscrição de vocês e mais do que isso, não esperem a notificação. Entre no canal pelo menos 3 vezes ao dia. Um abraço.